Envia para uma amiga que está desanimada, cansada. Envia para uma amiga que está abatida. Envia para alguém. A gente sempre sabe de alguém que está igual ou pior do que nós. Então compartilha com alguém, abençoa alguém. Seja uma missionária agora, enviando essa palavra para alguém. Eu gostaria muito que, não sei quem vai abrir a Bíblia, não sei quem está com a Bíblia, com o manual na mão. Já quero dizer às irmãs, tragam as suas Bíblias para a live, porque nós precisamos ter intimidade com a palavra. Nós precisamos folhear a palavra, rabiscar a palavra, porque quando faltar pessoas, não vai faltar a palavra. Então tenha intimidade com a palavra, pegue a sua Bíblia, tenha hábito de abrir sua Bíblia. O celular é bênção, é algo de Deus, mas pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, tenha intimidade com a palavra do Senhor. Eu quero muito que você possa abrir no Salmo 44. Hoje a nossa palavra vai ser no Salmo 44. Uma palavra de Deus para o nosso coração. Eu vou ler alguns versículos, eu vou ler o primeiro versículo e depois nós vamos nos prender no versículo 19 desse Salmo. A versão que eu estou lendo é NVI. Talvez na sua versão esteja um pouco diferente, mas fica tranquila que o sentido é o mesmo. E versículo 1. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizastes no tempo deles, nos dias da antiguidade. Verso 2. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Verso 3. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço, que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Versículo 19 agora. Todavia, tu nos esmagaste e fizestes de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Todavia, tu nos esmagastes. Quando eu li essa palavra, minhas irmãs, como que isso falou comigo? Como que essa palavra falou no meu coração? Bastou eu ler essa palavra. Tu nos esmagastes. E eu me vi dentro desse texto. Eu me vi dentro desse salmo. E é isso que eu quero compartilhar com você. Esse Salmo 44, os filhos de Corá, é uma oração por livramento. E você viu comigo o início do Salmo. Eles reconhecendo a grandeza de Deus. Eles reconhecendo o poder de Deus. Eles reconhecendo os feitos do Senhor. Quantas coisas grandes Deus fez por Israel lá atrás. Quantas vitórias. Quantas bênçãos. Quantos testemunhos nós ouvimos de tudo que o Senhor fez. Do quão poderoso é o Senhor que age, o Senhor que livra, o Senhor que faz o que quer, a hora que quer, como quer. O Deus que faz. Eles conheciam um Deus que faz. Eles tinham convicção do Deus que faz e eles reconhecem isso. Eles estão reconhecendo o poder, eles estão reconhecendo a grandeza, eles estão reconhecendo que Deus, sim, minhas irmãs, Deus é poderoso, Deus é glorioso. Deus não precisa da nossa força, não. Deus não precisa de espada, Deus não precisa de lança, Ele não precisa de nada. E eles sabiam, e nós também sabemos disso. Eles sabiam de tudo o que Deus era. Embora esses homens aqui, esse povo aqui, eles estivessem cheios de fé. Eles estavam cheios de fé aqui. Eles estavam cheios de convicção aqui nesse texto. Eles estão expressando aqui a fidelidade também que eles tinham a Deus, porque eles eram fiéis. Quando esse salmo foi escrito, eles não estavam em desobediência, eles não estavam em pecado, eles não estavam em nada impuro, em nada que o sofrimento que eles estão relatando aqui, depois, lá no versículo 9, vai começar a indagação deles, que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas por que eles não estavam entendendo? Porque justamente eles não estavam desobedecendo.
Eles não estavam em pecado. Eles não estavam em fofoca. Eles não estavam em intriga. Eles não estavam na vizinhança arrumando tumulto e problema. Eles não estavam falando mal de ninguém. E eles não estavam entendendo por que agora eles estavam perdendo batalhas militares. Por que, Deus, que eu estou passando por isso se eu estou sendo fiel? E aí vem essa indignação, essa indagação, essa oração por esse livramento, porque eles vão falar para Deus se apressar, apressa-te, Senhor. Faz alguma coisa, Deus, porque eu não estou entendendo. Tu nos esmagaste. E talvez você está se sentindo assim hoje, esmagada, comprimida, porque o sentido dessa palavra esmagada é isso, comprimir. Está amassada. Está se sentindo amassada. Não está entendendo nada. Meu Deus, eu estou na tua casa. Meu Deus, eu sou dizimista. Eu sou ofertante. Eu fico na porta. Deus, eu não estou em pecado. Senhor, eu estou em santidade. Eu estou em jejum. Eu estou em oração. E o porquê desse processo? O porquê dessa peleja toda? O porquê desse vento todo? O porquê que eu não tenho força, como uma irmã aqui mencionou, de não sair da cama. Eu não tenho ânimo de estar na igreja. Eu não tenho ânimo de fazer mais nada. Mas eu sou fiel e eu não estou entendendo esse processo. Eu sou fiel e não estou entendendo o porquê que eu estou sendo esmagada. E o lugar mais alto que eu estou conhecendo hoje é o chão. Porque eu não posso ver o chão que eu já estou me jogando, Senhor. Porque está doendo. Talvez esteja doendo. E eu me vi nesse salmo porque está doendo, irmã. Os processos doem. E você não precisa estar em pecado para passar por um processo. Porque, infelizmente, às vezes a religião, ela não ensina isso. Se você está num processo, você está em pecado. É, pecado oculto, tem alguma coisa errada. Se você está com ansiedade, você está em pecado, tem alguma coisa errada. Servo de Deus não pode ter isso. Se você caiu na cama de depressão, tem pecado aí. Não, irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Não é assim. Não é porque você está num processo, uma ansiedade. Não é porque você está numa depressão. Não é porque você está com medo agora. Não é porque as portas se fecharam que você está num pecado. Então não aceite isso, porque infelizmente o diabo, o nosso inimigo, ele faz isso. Ele usa pessoas para nos afastar cada vez mais da fé. E aí as pessoas olham para nós no processo, esmagadas. Nos olham no processo, definhando. Porque o processo, às vezes, definha. O processo arranca as nossas forças. O processo tira a nossa fome. Quantas vezes Davi mesmo, ele vai declarar isso? De dor nos ossos. As lágrimas eram um alimento dele. Porque, às vezes, o processo faz isso com a gente. A gente perde a fome, a gente perde o sono, a gente perde a saúde às vezes. A ansiedade bate, a aflição chega, o peito queima. Os processos também fazem isso. E não é pecado. Nem sempre é pecado. Tem situações que são sim desobediência. Tem situações sim que a pessoa procurou. Porque Deus disse não vai e foi. Deus disse não faz e fez. Tem processos que são colheitas, mas existem processos, minhas amadas irmãs, que é o próprio Deus que nos esmaga, que nos comprime, que nos imprensa, e a gente tá ali amassada, a gente tá ali comprimida, e a gente mistura aquela dor com aquela lágrima e Deus vai usando, é igual o barro mesmo, quando fala do barro, é assim. Já vai misturando aquele barro com as lágrimas, já vai ajudando Deus no processo, porque as lágrimas vêm, vai ficando mais maleável, a gente consegue ficar ali um pouquinho mais molezinho, dá para fazer o que Deus quer fazer e vem a lágrima. Os processos de Deus. Eu trouxe essa palavra para te dizer que você está num processo e não é pecado, não é Satanás, é o
próprio Deus te aperfeiçoando. É o próprio Deus te moldando. É o próprio Deus querendo que você tenha intimidade, maturidade, minhas irmãs. Os processos do Senhor têm essa finalidade. O esmagar de Deus tem essa finalidade. Para que mais fiel que esse povo que estava aqui fazendo esse poema? Para que mais fiel do que eles aqui nessa história, nesse contexto? E eles estavam se sentindo esmagados, porque Deus estava assim, permitindo que eles perdessem algumas batalhas militares. E talvez Deus está permitindo você perder batalhas no seu campo humano, onde a sua visão está alcançando. Mas se você está orando, se você está se submetendo ao processo, batalhas espirituais você não está perdendo. Batalhas espirituais você está indo para cima e você está avançando, você está guerreando, você está indo mesmo com pouca força, mas você está ganhando a batalha no campo espiritual. Embora no físico você esteja perdendo. Mas nós perdemos aqui, minhas irmãs, para ganhar lá em cima. Nós perdemos as batalhas aqui terrenas para ganhar as espirituais. E você não está entendendo. A porta fechou. Karina, a porta fechou. Karina, é não atrás de não. Karina, eu não tenho oportunidade para nada, eu só existo. Karina, olha, não tá dando certo. Eu tô passando necessidade já dentro de casa, porque a porta fechou. O gás está acabando. Karina, lá no armário tá faltando coisas. Meus filhos já estão chorando. Eu não posso falar nada pro meu esposo, porque eu não quero que ele fique mais atribulado do que ele já está. Karina, o processo tá doendo. Eu sei, dói mesmo. Mas é um peso de glória, irmã. É algo que está nos amadurecendo. É algo que está nos forjando. Está forjando o nosso caráter. E para obedecer a Deus tem preço. Nós pagamos um preço. E Deus tem prazer em fazer isso. Que coisa. Mas Ele tem. Não tem muito tempo. O Senhor, Ele me pediu para fazer uma renúncia. E a renúncia mexeu muito comigo. Sinceramente, mexeu. Mexeu com o meu ego, mexeu com o meu orgulho. Porque eu me achava muito boa. Muito boa naquilo que eu fazia. Eu podia dizer que eu era excelente no que eu fazia. Profissionalmente. É algo profissional. Um trabalho bom, honesto, íntegro. E eu entendia. Agora vai dar certo, Deus. Agora vai. Agora, Senhor, eu entrei aqui na fonte e vai ser vitória. E aí Deus me pediu para renunciar. Eu quis endurecer o coração, irmãs, sendo bem honesta, porque nós somos assim. Às vezes a gente acha que é o cão que está soprando no ouvido e é Deus testando a nossa obediência, o nosso caráter, sondando o nosso coração, esquadrinhando a nossa mente, caçando os ídolos do nosso coração. E como se não bastasse, no meu íntimo eu sabia que algo estava errado. Mas eu queria muito. Porque não tinha nada demais. Era lícito. Trabalho. Dignifica o homem. O que tem de mais nisso? O trabalhador não é digno. O que tem de mais nisso? Mas lá dentro, um incômodo. Era como se Deus não quisesse me dividir com outra coisa. Só, minhas irmãs, que dentro do processo você não é compreendida. E aí você passa o processo em silêncio. Porque você sabe que se você falar para A e para B, eles não vão entender. Mas por que não vai entender? Porque Deus deu a visão para você, não deu para eles. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. Deus deu a visão para nós. Deus falou conosco. Não falou com A, não falou com B. Então, se não compreenderem a visão que Deus te deu, não tem problema. Ele falou contigo. Ele não falou com os demais. Então, caminhe sobre a voz. Caminhe sobre a palavra. Para de ficar frustrada, porque você compartilha os seus sonhos, seus projetos e ninguém entende. Realmente ninguém vai entender. Porque quem não tem visão da casa pronta não entende nada. Vê ali a obra, pensa que é entulho, pensa que é lixo, pensa que é desleixo,
Pensa que fulano é desleixado, tá deixando esses entulhos tudo aí do lado de fora. Não, não tem visão da casa pronta. Então não se frustre com isso. E eu fiquei nesse cenário. Falei, Deus, não é possível. Não é possível, não. O Senhor deve estar querendo assim. Sei lá, Jesus, não estou entendendo. E Deus me deu um sonho. Para ver que Deus fala, irmãs, até no sonho. Então esteja atenta, esteja ligada, porque Deus está falando com você. Eu tenho certeza que Deus já te falou. Eu tenho certeza que Deus, Ele já, mais do que te falou, Ele já te deu forças para você vencer essa batalha aí, essa situação aí. E Ele me falou através de um sonho. Ele usou 3 elementos dentro do sonho e 2 elementos mostravam-se rachados. E ali eu entendi o mistério de Deus. O Senhor realmente está pedindo para eu abrir mão. E eu continuei muito indignada, mas eu obedeci, irmãs. Eu posso ser um pouquinho teimosa às vezes, mas quando Deus fala qualquer coisa, o não de Deus para mim é suficiente. Eu paro tudo. Eu simplesmente obedeço. Eu não tenho curiosidade, eu não sou uma pessoa curiosa. Esse é um defeito grande que eu acho que eu tenho. Eu não tenho curiosidade com nada. Então Deus não precisa me dar explicação. Se ele falar que não, eu simplesmente, tá bom. Não quero saber de mais nada, eu vou obedecer. E eu obedeci. E na madrugada eu orei e falei, Deus, hoje, definitivamente, literalmente, eu vou queimar essas carroças, vou queimar esses bois. E nunca mais eu vou botar a mão nesse arado. Nunca mais eu vou usar esses bois que na minha concepção extraordinário, eu não quero mais saber. Eu entrego na tua mão. Renúncias dolorosas, esmagamentos de Deus. É lícito, todo mundo faz. Convém, vai te dar dinheiro, vai encher o teu celeiro, vai fazer você vestir uma roupa a cada dia. Mas se Deus disse não, é não e tá acabado. É lícito, é honesto, eu vou ganhar mais, eu vou mudar de casa, eu vou comprar um carro, eu vou parar de andar a pé, eu vou parar de mendigar, eu vou comer tudo que eu puder, eu vou fazer tudo o que eu quiser. Mas se Deus disse que não é não e acabou, é o esmagamento de Deus, é o peso de glória. Você não entende, eu não entendo, e nós não precisamos entender hoje. Hoje nós precisamos obedecer e saber que Deus nos esmaga e Ele está nos esmagando, porque é através desse esmagar que está sendo gerado ali o óleo, o azeite. Não tem que espremer ali as azeitonas, não tem que tirar o caroço, não tem que espremer, irmã, até o fim para sair um óleo. É isso que Deus está fazendo com a gente. Ele está nos espremendo até o fim. Parece que não vai sobrar nada, não vai restar nada. Deus não está restando mais nada aqui. Mas é o peso de glória. Esse óleo do Senhor está sendo extraído. É nessa prensa que a gente está orando. É nesse esmagar que está indo na madrugada, descendo na casa do olheiro. É nesse esmagamento que está jejuando como nunca jejuou. E se você não está jejuando, se você não está orando, porque o seu processo está difícil, minha irmã, comece hoje a orar. Comece hoje a jejuar. Não endureça o seu coração diante do processo de Deus, diante do esmagamento de Deus. Ah, eu não mereço isso, eu não posso passar por isso, eu não vou orar a Deus, porque eu estou sofrendo. Ele vai olhar para você e vai continuar parado. Porque se você não está entendendo o agir dele, o problema não é dele. E é isso que nós precisamos ter na nossa mente. Eu tenho discipulado mulheres e eu tenho falado sobre a nossa responsabilidade de sermos verdadeiras conosco. Nós precisamos ser honestas conosco. Senhor, eu não quero isso por isso. Eu não quero fazer isso por isso. Senhor, eu não estou entendendo isso por isso. Senhor, a verdade do meu coração é essa. Eu não quero passar no processo. Eu não quero ser esmagada, porque ser esmagada dói, Deus. Eu não quero ler Bíblia. Eu não quero orar, porque eu não gosto de ler. Eu não quero orar, porque eu não sei nem o que falar para Deus. Eu não quero jejuar, porque eu não sei nem o que jejuar. Eu faço jejum de rede social. Mano, jejum é ficar sem comer. Sem rede social é um propósito.
seja mais profunda. Aceite. Se renda ao processo. Porque quanto mais endurecido fica a massa, o nosso coração, mais pancada a gente vai levando. E são esmagamentos de Deus. São prensas de Deus. Nós não estamos entendendo nada. Eles não estavam entendendo nada. Mas eles sabiam quem Deus era e nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos que basta uma palavra e o Senhor muda esse cenário. Basta uma palavra, Ele muda essa situação. Basta uma palavra, o que está morto Ele faz viver. Basta uma palavra e o maná vai cair do céu. Basta uma palavra e vai chover sobre essa terra. Basta uma palavra e Ele vai curar. Basta uma palavra e Ele vai mudar o cativeiro. Ele vai mudar a sorte. Basta uma palavra. Mas enquanto não chega essa palavra, eu me rendo ao processo. Eu me permito ser moldada. Eu me permito ser submetida ali, estar submetida ao que Deus deseja fazer em mim. Porque, minhas amadas, primeiro é em nós, depois através de nós. Antes da missionária Valéria chegar aqui, teve um processo que fez ela chegar até aqui. E doeu. E dói, porque as cicatrizes, fica um pouquinho sensível, né? Quem tem cicatrizes profundas, eu tenho uma cicatriz aqui no meu corpo meio estranha, quando eu coloco a minha mão e vejo a pele sensível ali, eu fico ali, Deus da misericórdia, parece até que tá doendo, mas não tá. É a cicatriz que fica para nos lembrar do nosso processo, para nos lembrar que foi debaixo de lágrimas, de dores, de madrugadas, de calúnias, de contendas, de fofoca, de pessoas que não acreditavam, pessoas que desencorajavam, pessoas que olhavam com os olhos carnais, não contemplavam tudo que Deus queria fazer. Mas hoje tudo está acontecendo debaixo do poder e da glória do Senhor. E gerou peso de glória. E nós estamos aqui desfrutando desse peso de glória, porque nós estamos nessa live. O sofrimento lá atrás gerou um peso de glória e nós estamos desfrutando dessa glória nesse momento. Então, minha amada, você pode estar sendo esmagada, a porta pode estar fechada, o recurso pode estar acabando, a situação pode estar estreitando, você está ansiosa, está preocupada, mas eu vim aqui te falar. Se levante, ore, busque ao Senhor, porque Ele não perde o controle. E esse processo está falando sobre você e não sobre Deus. Esse processo é sobre mim e sobre você. Não é necessariamente sobre Deus, porque Ele é poderoso e nós sabemos. Mas o processo é sobre o que Ele está fazendo dentro de nós. Eu estava lendo um livro, e nesse livro a autora dizia que a lagarta, ela não precisava de um milagre. A lagarta, ela precisava de um processo para virar uma borboleta. E a lagarta, ela entra rastejando dentro do casulo, mas ela sai voando de dentro daquele casulo. Então você pode estar rastejando. Nós podemos estar rastejando sim. Não é vergonha não, irmão, não é feio não. Não é feio falar dos seus processos. Não é feio falar das suas fraquezas. É porque hoje, na era digital, na mídia, no Instagram, a vida perfeita é aquela que você vê lá, ó, nos Estados Unidos, lá no Texas. As mulheres tudo com a cara igual, tudo com a boca igual, tudo com o cabelo igual. O povo que prega por originalidade não tem. O povo que clama pela verdade está se modificando da cabeça aos pés. Então não fique ludibriada com isso. Porque não é feio falar do seu processo, porque o seu processo hoje vai ser a cura de alguém amanhã. O que você passa hoje no seu casamento, o que você passa hoje na sua igreja, o que você passa hoje dentro da sua família, vai servir de cura para alguém amanhã. Nós não sabemos do nosso amanhã, mas nós sabemos que nós estamos no processo. E por mais que esteja doendo esse processo, a cura vai chegar. O propósito vai curar esse processo, porque o propósito sempre cura. E vai ter um dia, vai ter um momento que nós vamos olhar para tudo isso, nós vamos olhar para trás e nós vamos dizer que valeu a pena o processo. Valeu a pena o esmagar. Valeu a pena essa prensa.
Valeu a pena o período da escassez, valeu a pena as dores, valeu a pena os sofrimentos, porque agora tem unção, agora tem poder, agora tem autoridade, não tem mais medo de nada, não tem medo de orar por ninguém, não tem medo de pregar, não tem medo de louvar, não tem medo de expulsar um demônio se for preciso, porque você vai estar tão cheia, você vai estar tão cheia da unção, você vai estar tão cheia do poder de Deus, que você vai olhar para trás e vai falar: glória a Deus pelo processo, glória a Deus pela renúncia, glória a Deus porque eu fiquei me rastejando pela casa, glória a Deus porque o lugar mais alto que eu ia era o chão, glória a Deus pelos jejuns que eu fiz, glória a Deus porque valeu a pena pagar o preço. Valeu a pena obedecer, valeu a pena estar na brecha, valeu a pena ouvir a voz de Deus e não endurecer o coração, valeu a pena não se fazer de vítima, porque o processo, minhas amadas, às vezes mexe tanto conosco que parece que a nossa dor é a única dor que existe. Parece que a nossa dor, ela ultrapassa a terra. Parece que ninguém mais está sentindo aquela dor, só a gente. O processo faz isso. Eu já vivi um processo assim, que para mim eu era a única no mundo, na terra, no Brasil, no mundo que estava sofrendo. Porque veio como uma flecha. O processo, quando chegou, ele não falou que ele ia chegar. Ele chegou do nada. E ali eu entendi: misericórdia, Senhor. É demônio. Pensei na hora, irmã. Pensei. É seta que tá voando, é seta. E, claro, tem as setas inflamadas do adversário, porque ele se aproveita da nossa vulnerabilidade. Ele se aproveita da circunstância. Ele se aproveita que Deus está querendo agir e tenta enfiar a mão dele. Mas quando eu comecei a entender que aquele processo árduo, doloroso, espinhoso, minhas irmãs, tinha dia que eu pensava: Deus, eu vou morrer. E eu não quero morrer. Eu não quero, Jesus, eu não quero morrer. Parecia que o inimigo ficava 24 horas do meu lado, lançando setas. E vinha uma seta tão grande que você vai ter uma depressão e você não vai resistir. E dentro de mim: Deus, eu não quero, Senhor. Eu não quero morrer, meu Deus. Eu não quero morrer para depressão. Eu não quero dar trabalho para ninguém. Eu não quero, Jesus, perder a minha vida. Senhor, eu quero viver as promessas. Eu quero viver os propósitos. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, Senhor. Eu não quero morrer, Jesus. E o processo dizendo que eu ia morrer. O inimigo dizendo que eu ia morrer. A situação dizendo que eu ia morrer. Que o negócio ia ficar estreito demais. E cada vez que o negócio apertava, mais eu orava, mais eu me jogava no chão. Eu lembro que eu levantava da cama e quando meu esposo saía, eu já me jogava no chão da sala onde eu estou agora e começava a chorar, e chorar, e chorar, e falava: Deus, não vai dar, Senhor, eu não vou aguentar. Jesus, eu não vou aguentar. E as pessoas não entendiam, irmãs. As pessoas não entendiam de nada. As pessoas achavam que era demônio. As pessoas achavam que era pecado. As pessoas achavam que nós éramos falsos crentes, que nós não tínhamos unção, que nós não tínhamos autoridade. Porque como pode a esposa do evangelista estar desse jeito? Um homem que prega, um homem que fala de Deus, um homem que ora por todo mundo. E ela tá assim, oprimida. Ai, irmãs, como dói. No processo, você não tem ninguém para compartilhar sua dor. No processo, você não tem ninguém para entender o seu coração. Como dói. No processo, as pessoas que você precisa ser acolhida, elas estão lançando flechas nas suas costas. Como dói. Ninguém se aproxima. É como os amigos de Jó. Vem para dar pitaco e desaparece. Dá pitaco, aponta o teu erro, aponta o teu pecado. Fica especulando a sua vida. Quer achar um erro na sua vida. Quer achar uma brecha na sua vida. O processo dói, mas o propósito cura. O propósito cura.
E nós precisamos entender e nos apegar nisso, que o propósito de Deus cura. E você pode estar aqui agora despedaçada, estraçalhada, sem ânimo, sem força, chorando sozinha, chorando na madrugada, chorando no banheiro, chorando escondido do marido, chorando, achando que Deus esqueceu. Mas não, o Deus é tão poderoso que Ele há de se levantar pela tua causa. O Deus vai se levantar pela nossa causa. O Senhor vai se levantar, mas agora nós estamos no processo, agora nós estamos sendo esmagadas. Jesus também foi moído, esmagado. Ele não tinha pecado algum, ele não tinha erro algum, ele não tinha defeito nenhum, ele era e é perfeito. E ele passou pelo processo. Foi apontado, foi cuspido, moído, bateram nele, fizeram o que quiseram com ele. E ele não tinha nada ali em falta. Ele não deixava de orar. Nós deixamos de orar. Nós deixamos de falar com Deus. Nós deixamos de ler a palavra às vezes. Nós deixamos o cansaço nos vencer. Nós nos emaranhamos com a rotina e deixamos a oração para depois. Mas Jesus não. Ele não deixava nada para depois. O relacionamento com Jesus, com o Pai, era imediato. E ele passou pelo processo para que eu e você estivesse aqui hoje nessa live. Jesus passou pelo processo de dor, de sofrimento, de esmagamento, de prensa, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Então saiba que esse esmagar é um processo de Deus, porque Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer te fazer uma mulher sensível à voz dEle. Ele quer que você tenha autoridade. Ele quer que você seja madura. Seja uma mulher sábia que edifica o seu lar. Uma mulher sábia que vai orar pela sua casa, vai orar pelos seus filhos, vai ler Bíblia na frente dos filhos, vai orar na frente dos filhos, vai chamar eles também para ler e para orar. Vai ser uma mulher que vai aconselhar o marido. E vocês que não têm marido, que estão esperando em Deus, vocês estão também passando pelo processo para que vocês sejam boas esposas lá na frente. Para que vocês entendam o trabalhar e o agir do mestre. Nós estamos sendo esmagadas. Mas existe um processo de Deus. Existe um propósito do Senhor. E lá na frente vai sair cura, poder, autoridade, unção. Pode ser amanhã, irmão. Nós não sabemos porque uma coisa eu aprendi. Quem retarda o processo sou eu. Tem momentos que nós vamos determinar o tempo que nós vamos ficar no processo. Então, quanto mais eu demoro a entender, eu retardo. Mas quanto mais rápido eu me coloco na brecha, falo, Deus, eu estou entendendo tudo. Tá doendo demais, Senhor. Socorro, Deus. Eu quero sair gritando por essa rua, Jesus. Mas eu entendi, Senhor. Vambora, Deus. Vambora. Vamos lá. Eu aceito esse negócio aí, Deus. Está doendo demais. Não estou entendendo nada. Eu só quero chorar. Eu não quero nem comer mais, Senhor. Não quero nem na igreja, Deus. Mas eu estou indo também. Eu vou, Jesus. Eu vou. Porque esse processo é para cura, não é para matar. Esse processo não é para envergonhar. Esse processo não é para humilhar. Esse processo, minha amada, é para te fortalecer, te amadurecer, te fazer uma mulher cheia da unção, cheia da autoridade. Nunca foi tão urgente ter mulheres de autoridade no nosso meio. Mas por que não está tendo? Porque ninguém quer passar no processo. A gente pode correr do processo. Posso correr, posso me fazer de desentendida, posso falar, Deus, eu quero ser crente de banco, tá tudo bem. Quero fazer nada. Vou varrer a igreja, que é melhor. Varrer a igreja, né? Não é mais fácil. Assim, uma que varre a igreja tranquilo, ó. Tem nem batalha espiritual. Tem sim, irmã. Pior que tem. Tem muita batalha espiritual por cada função que a gente faz na igreja. Tem batalha espiritual até quando vai dar água pro pregador às vezes. Mas temos que passar pelo processo. Se você quer ter unção, poder, autoridade, caráter transformado, você vai ter que passar pelo processo. Vai ter que compreender que é o agir, é o esmagar, e eu aceito. Jesus, eu aceito.
Glória, glória a Deus. Conexão da Karina já vai estar restituída aí, em nome de Jesus, para ela dar continuidade à palavra. Aleluia. Viva esse processo de Deus. Se coloque na brecha do Senhor. Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua jornada. Então se submeta ao esmagar de Deus. Eu sei que dói muito. Claro que dói. Tem dia que parece que vai sucumbir, vai acabar tudo, vai cair tudo em cima da nossa cabeça. Teve uma vez que no processo que eu sonhei que até que a minha casa estava desabando na minha cabeça. Mas é o peso de glória, irmão. Deus nos esmaga mesmo. Mas é porque Ele está fazendo uma grande obra dentro de nós. E quando eu estiver doendo muito, se relembre das palavras de Deus. Você tem uma promessa, Ele te chamou, Ele te escolheu. Fala para Ele, Senhor, tua palavra diz que o Senhor é o meu auxílio, o meu socorro bem presente, e eu preciso do Senhor aqui agora. Eu preciso da tua mão forte e poderosa aqui agora. E Ele virá com refrigério, Ele virá com o bálsamo dele. Mas hoje tudo o que nós precisamos entender é que o esmagar de Deus faz parte de um propósito de Deus. E tá doendo, mas é um propósito que cura. Cura outras mulheres. Meus queridos, está travando um pouquinho a live aí, a parte da Karina, mas vamos continuar em oração para dar tudo certo, para ela continuar com essa palavra poderosa. Não desista. Aproveita esse intervalinho aí e já chama mais alguém, porque daqui a pouquinho ela vai fazer oração para nós. Aleluia. Glória a Deus. Caiu. Eu já vou chamar a Karina de novo e nós vamos conectar isso aqui, gente. Já vou chamar. Aproveita o intervalo, já chama mais alguém. Deixa eu achar a Karina aqui. Me ajudem aí na intercessão. Karina, manda um oi para mim. Deve ter acabado a bateria, a internet. Mas nós vamos continuar aqui, gente, porque está uma bênção. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Aí, voltou. Tinha caído, mas voltou, Karina. Pode continuar, tá uma bênção. Oi, irmãs, sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, está repreendido agora todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, irmãs, vamos continuar. Nem sei mais onde eu parei, minhas irmãs, mas em nome de Jesus, o Senhor vai continuar trabalhando aqui. Já estou chegando ao final. Mas aceite o processo. Aceite o esmagar de Deus. Tá doendo, tá sangrando, tá difícil, não tem com quem contar, não tem para quem falar, não tem a quem pedir, não tem onde bater, mas você tem um Deus Todo-Poderoso. E esse processo está gerando peso de glória. Vai ser depois desse processo que você vai ver fogo saindo da sua mão. Irmãs, nós somos pentecostais. E tudo que nós mais queremos é ver fogo saindo da nossa mão. É fogo saindo da nossa boca. Palavra viva, aquecendo corações, ateando brasas em corações. É isso que nós queremos falar, é isso que nós queremos fazer, e é isso que nós queremos ver. O fogo saindo, a glória caindo. E esse processo é isso mesmo. É para gerar poder, unção e autoridade. Ontem eu falava com meu esposo sobre essa palavra. E eu falava para ele desse salmo aqui. E ele falava, já que não tem pecado, é para sair poder, é para gerar poder. E é isso, irmãs. É poder de Deus, é glória de Deus, é fogo do Espírito Santo. Esse processo, essa prensa, esse esmagar, é fogo do Senhor na sua vida. É propósito de Deus, porque você vai ter uma palavra revelada. Você vai falar pouco, mas vai fazer um efeito estrondoso, extraordinário. Esse processo aí que está doendo em você, na sua alma, é para que você tenha autoridade sobre os seus filhos, hoje e no futuro.
Esse processo aí que está te esmagando é para que a sua pregação saia com poder, o seu louvor saia com poder e você não chegue na igreja perdida. O que eu vou cantar hoje? Não, esse esmagar de Deus é para você chegar preparada na igreja e falar: Deus me deu um louvor e o fogo vai cair através desse louvor. Deus me deu uma palavra e o fogo vai cair através dessa palavra. Deus me deu uma direção e o fogo vai cair nessa direção. Deus me deu uma palavra e eu estou debaixo dessa palavra. Esse esmagar, essa prensa tem um propósito, tem uma finalidade, é poder, é unção, é autoridade. Você não está entendendo, eu também não estou. Mas, irmãs, é só nós nos juntarmos. Ninguém aqui está entendendo nada. Mas a gente vai partir para a oração, para o clamor, para o jejum, para a consagração. E juntas nós somos fortes, juntas nós vamos avançar. Eu não estou entendendo, Karina, tá doendo, tá esmagando, tá imprensando. Parece que tem dias que, olha, eu não quero nem sair da cama, mas em nome de Jesus, mude a sua visão nesse processo. A gente passa os processos, hoje eu posso falar, né? A gente passa para que outros também não errem como nós erramos. Porque quando a gente passa, a gente pode aconselhar melhor. A gente pode falar: fulano, vai por esse caminho. Esse caminho aqui, olha, é melhor. Esse caminho aqui é mais seguro. E quantas coisas eu aprendi no meu processo. Inclusive ficar quieta. Porque no início foi vamos falar para o Brasil. Vamos falar para a Rede TV todinha. O que está acontecendo? Porque é desesperador. É angustiante. Quando o seu peito queima, quando a aflição vem como uma flecha, é doloroso, é angustiante. Mas, minhas irmãs, a gente vai aprendendo que é tudo por meio da oração. E naquele processo eu entendi: Deus, eu preciso orar mais. Naquele processo eu entendi: Senhor, tem coisas dentro de mim que precisam ser curadas. Meu Deus, eu pensei que eu era curada, mas tem algum negócio aqui que está fora do lugar. E Deus quer colocar no lugar, irmã. Porque eu sempre penso o seguinte: é melhor errar agora do que errar amanhã. Amanhã não pode. Amanhã a responsabilidade é maior. Então submeta-se hoje ao processo. Se renda hoje ao processo. Para amanhã não ter que retroceder e refazer o seu caminho. Submeta-se hoje. Aceite hoje. Renda-se hoje. E o Senhor vai bradar na sua vida. Fale para Deus as áreas que você precisa, que Ele se levante. Senhor, por que essa ansiedade está chegando no meu coração? Conversa com a sua alma, como fez o salmista. Porque está batida a minha alma. Eu aprendi isso no vale. Porque, irmãs, a palavra de Deus ela é tão simples que nós não fazemos simples. É impressionante. É tão simples que a gente não quer fazer. De tão simples que é. Mas eu aprendi a perguntar para minha alma: o que está acontecendo, minha filha? Por que tu tá assim? Tu já passou coisa pior e agora tu tá assim? Tu já sofreu tanto e por que agora tá assim? Dialogando com a alma, buscando entender: Senhor, coloca a luz na minha raiz. Coloca a luz na minha raiz para ver o que tá errado, o que tá fora do lugar. Se tem algum galho podre, se tem alguma situação aí esquisita, coloca a luz na minha raiz. E Deus colocou luz. Deus me ensinou. Deus me ensina. Tô no processo. Tô esmagada. Prensa terrível. Eu devo estar vestindo agora o tamanho 16, de tanta prensa. Mas é para a glória de Deus. É para louvor ao nome dele. E você vai sair mais forte em nome de Jesus. Você vai sair curada para curar muitas mulheres em nome de Jesus. Você vai sair como uma mulher sábia, inteligente, uma mulher que não tem dificuldade de obedecer a Deus, não tem dificuldade de ser submissa, uma mulher cheia da unção, cheia da autoridade, que onde passa chega o bom perfume de Cristo. O amor exala, a paz chega no ambiente. E as suas palavras são outras, porque o processo muda o nosso jeito de falar. E o nosso diálogo é outro. As nossas mesas são outras. Nós não queremos estar em qualquer lugar porque não nos convém. E a gente não quer mais. Porque já subiu de nível para a glória do Senhor. Você pode não estar entendendo. Mas o esmagar de Deus é para gerar poder,
autoridade, unção na sua vida. E você vai sair mais forte. Mas não faça como alguns. Não endureça o teu coração. Não se faça de desentendida. Vá orar, vá buscar, vá jejuar. Saiba que no processo Deus também levanta pessoas para nos ajudar. Não são muitas, porque Deus também, ele é seletivo, ele é inteligente. O nosso Pai, ele é maravilhoso. Ele levanta algumas pessoas. Então fique atento. Comece a orar para Deus te apresentar as amigas dele. Comece a orar para Deus te apresentar mulheres de propósito, de unção. De unção. Porque a mulher cheia da unção, minha irmã, ela te manda um áudio de 20 minutos de oração e ela já dá jeito naquela história todinha ali. Então caminhe com mulheres cheias da unção e compreenda que essa prensa tem um propósito, é de Deus, não é do inimigo, não. Não é porque você está em pecado, porque em nome de Jesus você não está. Você é santa, santa. Busque a santificação cada dia mais. E você vai sair refinada, como um ouro, reluzente, linda, maravilhosa, cheia do fogo do Espírito. Se tem uma coisa que eu me importo e que eu peço a Deus é isso, é poder mesmo, é unção. Porque não adianta falar bonito. Se não tem unção, a lata tá vazia. Tem que ter unção. Tem que ter poder. A unção que despedaça o jugo. O fogo que sai da boca. O fogo que sai da mão. Essa prensa é para isso, irmã. Essa prensa é para isso. É para ter fogo, poder e unção. Então, se até hoje você falou, Deus, eu não aguento mais, eu quero sair correndo, hoje mude aí o seu papo com Deus. Fala, Deus, eu entendi. É duro confessar. Aí Deus mexe com o nosso orgulho. Olha que Deus poderoso. Ele mexe com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. E a gente tem que reconhecer. Deus, tudo bem. Eu não quero, não. Sinceramente. Mas eu aceito. Porque eu sei que é um peso de glória. E que eu vou sair dessa prova. Mas eu vou sair desse esmagar. Olha, eu, Karina, vou chegar em Minas Gerais em 2 tempos. Irmãs, é um peso de glória. Que Deus abençoe cada um de vocês. Receba essa palavra. Me perdoem se eu falei demais. Mas é porque, irmãs, se deixar eu falo aqui até amanhã. É um peso de glória. Saiba disso. É um peso de glória. Receba essa palavra no seu coração. Nós estamos aqui prontas para nos unir com você em oração, se você precisar. Né? Somos pessoas acessíveis. Então, estamos aqui com olhar de reino, coração de reino, clamando ao sangue de Jesus para que se levante mulheres de poder, de unção, de autoridade. E se tem alguém aqui, se essas 30 pessoas que estão aqui entenderem a missão, entenderem o propósito, entenderem o esmagar, meu Deus, Jesus vai voltar muito rápido. Porque a obra vai ser feita assim, numa velocidade incrível. Então que possamos, irmãs, nos posicionar nesse processo. No esmagar, não tem muito o que fazer, não. É orar, jejuar, ler Bíblia, se consagrar e caminhar com mulheres que são cheias da unção. Porque se unir uma brasinha ali com outra brasinha aqui, vai ser uma bênção. Então se junte com mulheres de oração, de propósito, de palavra. Se junte com quem quer e pare de dar ouvido para quem não quer nada. Quem não quer, não quer. Então foca em quem quer. Meu marido não quer nada. Ore por ele, porque a mulher ela santifica. Então ore por ele, ore pelos seus filhos, ore pela sua vida sentimental, ore pelas coisas que irão acontecer, mas se renda ao processo, porque esse processo é sobre você. Esse esmagar é sobre você. E sobre tudo que Deus quer gerar dentro de você. Nós, infelizmente, mas eu falo por mim, apesar que eu vou fazer 31 anos ainda, mas quando eu me converti na cultura do Deus da vitória. E tá tudo bem. Só que quando a gente cresce no Deus da vitória, a gente recusa os processos. A gente recusa a dor. A gente
recuso o sofrimento. Só que a gente pode cair em várias armadilhas dentro disso, porque ou você crê 100% que para se chegar da unção tem que sofrer, ou você crê 100% que no evangelho não tem dor, mas tem que haver um equilíbrio. Nem todo mundo vai sofrer, nem todo mundo vai passar certas angústias, nem todo mundo terá um testemunho de cura. Mas são processos, são situações. Você tem que entender o que Deus está fazendo na sua vida. Então se submeta. Deixa Deus amassar. Deixa Deus esmagar. Tenha cuidado, tenha sabedoria. E saiba mais uma vez que é um peso de glória que está sendo gerado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Conte conosco. Conte comigo, com a minha casa. Conte também com a missionária, que é uma bênção. Deus abençoe todas vocês, minhas irmãs. Amém. Ai, que palavra maravilhosa, de incentivo, e com essa voz tão doce. Eu ficaria aqui ouvindo o tempo todo. Que Deus continue te abençoando, Karina. Realmente veio para levantar, não só aquela irmã que falou que estava deitada, prostrada, mas tem muita gente que está aí, talvez esteja até de pé fisicamente, mas com a alma abatida, né? Só levanta, só faz um almoço, uma comida porque precisa. Mas, no fundo, espiritualmente, emocionalmente, está prostrada. E é a sua palavra, a palavra que Deus te deu, uma palavra que a gente aplica no nosso dia a dia, de uma forma simples que deu para a gente entender. E você falou aí que conte conosco, conte comigo, estou feliz porque várias pessoas começaram a me seguir, mas porque aqui a gente fala isso, né? O propósito é levar a palavra de Deus, mas eu não posso deixar você sair sem falar do Fundamentadas. Fundamentadas a palavra, que é um projeto que eu sei que às vezes dói para você poder fazer, é o processo, você é esmagada. Às vezes, né, fala assim, Senhor, será que eu já venceu? Será que eu não já fiz tudo? Porque a gente também é humano, tem dias que a gente pensa assim, dessa forma, mas é um projeto que tem abençoado tantas vidas, tantas mulheres. E abençoando mulheres, Karina, eu vejo a bênção entrando em várias casas, em várias famílias. Que quando a mulher passa a entender melhor, ser mais sábia, ser mais coerente, com todo o aprendizado, ela consegue mudar toda uma família, toda uma estrutura familiar. Então, eu quero muito, fique o tempo que você precisar, o pessoal vai ficar com a gente vai deixar gravado. Se alguém precisar sair, a gente entende, porque né, às vezes as pessoas têm os afazeres, mas depois vai ficar gravado aqui, você pega o final, mas a Karina tem que explicar desse projeto lindo. E fique à vontade, Karina. Bom, minhas irmãs, o Fundamentadas na Palavra é, primeiramente, um local de incentivo, de encorajamento para todas as mulheres que desejam ler a Bíblia. Esse Instagram é muito específico. É por isso que eu tenho assim tanto cuidado com as coisas que eu vou fazer. Porque ele é muito específico, ele é para quem quer ler Bíblia. É porque essa é a nossa verdade, irmãs. Essa é a nossa vida. A gente vai fazer o quê? A gente está seguindo o mestre. Então, esse Instagram, Fundamentadas na Palavra, é para todas as mulheres que desejam ler a Bíblia em um ano. Ler a Bíblia em um ano. Esse é o propósito inicial, ler a Bíblia em um ano. E nós temos os nossos grupos de apoio, que ali a gente coloca a leitura do dia, coloca devocionais. Tem um grupo 2 que ele tá assim, bombando, porque a Thalita chegou, né? Thalita chegou, ela tá botando um negócio para andar. E a gente está fazendo leitura bíblica, a gente está fazendo leitura nos salmos, e cada irmã tem lido um salmo por áudio e tem ministrado uma palavra. Então, mulheres estão sendo encorajadas a voltar a ler a Bíblia, ler a Bíblia. Eu sempre digo que não é chegar em dezembro e você pegar sua Bíblia e falar o troféu de leitora da palavra. Não, irmã. É chegar no final do ano conhecendo Jesus. É chegar no final do ano
conhecendo a palavra. Porque se a gente conhecer a palavra, a gente não vai cair em qualquer lábia. Se a gente conhecer a palavra, a gente vai receber a nossa cura, o nosso livramento. Quantas vezes a palavra me curou? Quantas vezes a palavra curou a missionária e cura todo dia? Então, o nosso propósito é esse. Ler a Bíblia em um ano. Não interessa se você chegou agora. Karina, eu cheguei agora, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir pegar lá de Gênesis e agora chegar em Salmos assim rápido. Eu sei que não. Mas não tem problema, a gente faz uma inclusão. A gente te inclui onde a gente está. Então, se a gente está no Salmo 43 hoje, é hoje que tu começa no Salmo 43. E assim nós vamos, prosseguindo, caminhando, sempre com esse propósito. Leitura bíblica, propósitos. Nos nossos grupos tem propósito de oração. A gente sempre faz, todo mês, um propósito de oração. Esse mês ainda faremos. E sempre são 7 dias de oração, de jejum, de palavra. E tem sido assim, mas é um projeto para ler a Bíblia, para se aprofundar. Eu não sou teóloga, eu não sou nada disso. Eu sou uma filha, uma serva, alguém que entendeu a missão. E eu quero ajudar, eu quero encorajar pessoas na leitura bíblica. Porque eu, antes de começar no projeto, eu lia sozinha. E eu sabia que era espinhoso, era difícil ler a Bíblia sozinha. Era tão triste ler a Bíblia sozinha que tinha dia que eu desanimava. E quantas vezes eu desanimei? Até que o Senhor trouxe o projeto. Bom, Karina, agora que tu ficou 7 anos lendo sozinha, passando a prova sozinha lá, entre concluir, desistir, começa em Gênesis e para em Levítico e nunca mais volta. Agora, minha filha, tu pode montar um projeto aí, segura na mão das mulheres e vão juntas. Nosso objetivo é esse. Segurar na mão uma das outras. É sobre Jesus. É sobre o reino. Então eu te convido. Quer ler a Bíblia? Quer fazer parte dos propósitos de oração, de palavra? Vem com a gente. Sinta-se à vontade. Vamos ler a Bíblia, vamos crescer. O que a gente não souber, a gente pergunta. E se a gente não souber, mesmo perguntando, a gente pergunta ao pastor. Se a gente não tiver o pastor para perguntar, minha filha, a gente dá um jeito. A gente vai para a oração. Fala, Senhor, revela aqui, que eu não estou entendendo. E assim, nasceu assim, vai permanecer assim. Tem muita coisa que eu não faço ainda, mas deixa Deus trabalhar. Eu acho que Deus está movendo as coisas, estamos no tempo dele. E sendo fiel no pouco. Se hoje é para ler a Bíblia, ajudar mulheres a ler a Bíblia, fazer propósito, é assim. Vamos prosseguir, vamos avançar. E Deus está dando aí o crescimento, né? Não em números, mas espiritual. Mulheres mais fortalecidas, testemunhos de mulheres que foram curadas de depressão pela leitura bíblica. Glória a Deus. Deus está fazendo isso, irmãs. Mulheres sendo curadas de ansiedade, lendo a Bíblia. Esse é um testemunho que eu amo compartilhar, porque quando fizemos um ano de grupo, uma irmã testemunhou que há 10 anos ela tomava Rivotril para dormir. E quando ela começou na leitura bíblica, ela parou de tomar o Rivotril. Ela foi curada pela palavra de Deus. E não foi lá no Novo Testamento não, tá? Foi no Antigo Testamento. Foi lendo Gênesis, glória a Deus. Deus faz, irmã. Deus é poderoso. Tô falando que Deus faz. Deus é poderoso. Então é assim, é crendo na cura, no poder que tem na palavra, seguindo a palavra, desejando a palavra, impulsionando, encorajando. Muitas vêm, muitas vão, mas eu sou focada em quem quer. Quem quer, eu quero também. Quem não quer, pode ir andando. Mas nós estamos focados em quem quer. Temos um grupo de devocionais também, que já são os devocionais um pouquinho mais fora desse contexto de leitura bíblica. Nós estamos fazendo um devocional com o tema Mulheres Reconstruídas, que é baseado num livro. E praticamente nesse devocional eu estou lendo um livro para as mulheres. Lendo por áudio e elas estão ouvindo, porque muitas têm dificuldade na leitura, não tem vontade de ler, então a gente dá um jeito, a gente se adapta. Não quer ler, então tu escuta. E é assim, mano, não quer ler Bíblia? Escuta a Bíblia em áudio. Maravilha. Vai entrar, vai crescer e vai te ajudar. E é isso. É basicamente isso. Leitura bíblica anual, encorajamento, posicionamento, aconselhamento
e a gente vai agarrando uma na outra, e quando uma tá fraca, a outra vai, e vem Thalita e ajuda. A Thalita tá... Gente, essa mulher é incrível. Thalita, eu te amo. E é assim, Deus vai enviando e Deus vai fazendo. Glória a Deus. Olha só, viu que projeto lindo, simples, mas que tem um efeito na vida das pessoas de cura, de transformação. A autoestima melhora, que você entende que você é amada do Senhor, você entende que você é especial. Então, olha só, tem aqui, eu deixei aí fixado o comentário, no comentário aí, tem o arroba da Karina, o F na palavra. Eu achava que era fé na palavra, eu não entendia. Depois ela falou comigo assim, fundamentadas na palavra. Eu falei, olha que nome é isso? Fundamentadas na rocha, na palavra. E aí, tem aqui em cima também, do lado do ao vivo, é muito fácil. Você vai, tem uma setinha, aperta nessa setinha, aí vai aparecer o nome aí, ó, o F na palavra. Aperta ali, adicionar. Pronto, você vai começar a seguir. E aí, algumas perguntinhas que eu ia te fazer, e fizeram aqui também. A Thalita, que está nos assessorando assim, um espetáculo, ela já respondeu aqui. Tem o link? Pergunta, tem o link. A Thalita já respondeu, está o link na bio aí. Aí eu também ia te fazer a pergunta que você já respondeu. Ah, mas eu vou esperar o ano que vem para começar, porque nós já estamos quase no meio do ano. Não, gente, pode. Ah, ó, a Helena começou, acabou de começar a seguir. É isso aí. Não, começa hoje mesmo. Já entra agora. Já chama. Vai lá. Um dia que você está mais folgadinha e tudo, aí você vai voltando lá. Né? Ainda que não dê para você fechar o final do ano lendo tudo. Mas acontece que isso vai te dar base. Onde Deus permitir que você chegue, isso vai te dar base, vai te ajudar. Então, fica aqui o nosso convite. A gente tem que divulgar aquilo que é bom. E esse canal é muito bom. É com choro, às vezes, com lágrima. E aí a gente vai fazendo a obra de Deus. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas, né? Colhendo os seus molhos. A Marilene mandou a pergunta aqui, qual o contato do grupo? Então, Marilene, você consegue o contato do grupo aí, entrando no Instagram da Karina, do Fundamentadas na Palavra. O F na palavra, é esse aí que está salvo aqui. Aperta aí, clica aí, você já começa a seguir, adiciona aí. A Marilene começou a me seguir também agora, olha que coisa boa. E aí você vai ter isso, você vai. Aí você pode chamar a Karina, chama lá no direct. Olha, não estou conseguindo entrar, não estou conseguindo. Ela vai te mandar um link particular. E, gente, eu vou te falar, é uma mentoria. É uma mentoria. A gente às vezes paga tão caro por mentorias, por isso, por aquilo. Isso aí, você vai ter mulheres, igual ela falou. O dia que você estiver desanimada, vai ter outra mulher desanimada também. Mas aí vai juntar as brasas, sabe? E aí o braseiro vai aquecer e você vai falar, valeu a pena. Então, muito obrigada, Karina. Que tarde fantástica. Eu estou muito agradecida a Deus, sabe? Agradeço a Deus por essa conexão, agradeço a Thalita, que eu vou conhecer o mês que vem pessoalmente, e vai ser uma bênção. Agradeço a vocês que estiveram aqui conosco, muito obrigada. Quem começou a me seguir também. Gente, eu fico feliz por cada pessoa, porque eu sei que é mais uma família que vai ter alcance aí das lives, das ministrações. E fiquem aqui, acompanhem os stories, porque a gente tem coisa boa chegando. E o Senhor é fiel e poderoso. Quero falar, Karina, que você falou aí, né? Que às vezes a gente fala não, fica assim, mas o Senhor vem e nos dá uma diretriz. Pois é, eu estou muito feliz por algo que vai acontecer e daqui a pouco eu vou poder anunciar, mas eu quero também deixar aqui um agradecimento. Hoje não tem nenhuma das três aqui na live, não puderam estar, mas antes da oração eu quero acrescentar aqui, agradecer pela vida da Tamara, que mora em Belo Horizonte, e
sentiu no coração de fazer uma ação, porque vai vir um projeto aí onde eu preciso de um dinheiro. A verdade é essa, eu preciso de um dinheiro para poder realizar esse projeto. E eu não tinha, e eu falei, eu não vou pedir. Eu fiquei assim, falei, ah, Jesus, não vou pedir e tal. Pois é, mas Deus tocou no coração lá da Tamara, e a Tamara fez uma ação em segredo, entrou em contato com a minha nora, com a Eduarda e com uma outra amiga que está lá em Vila Velha. Então, nós temos Espírito Santo, Vila Velha, Juiz de Fora e Belo Horizonte, que se moveram, mobilizaram aí para fazer uma ação. E se tiver alguém aqui nessa live que gosta de abençoar algum projeto de Deus, pode chamar e olhar nos stories, porque elas estão vendendo essa ação para poder me abençoar. E eu não tenho, assim, palavras, porque a Thalita falou que Deus coloca, a Karina falou que Deus coloca pessoas para te ajudar na caminhada. E Deus fez isso comigo, sabe? Eu fico muito feliz porque Deus fez isso comigo. Ele colocou essas meninas e está colocando pessoas que eu nem sei quem é que está comprando, porque elas estão fazendo tudo de surpresa para mim. Então, assim, Deus tem colocado pessoas para abençoar. Ó, a Thalita está colocando que é R$ 10 cada número e concorre uma linda cesta de café. Muito obrigada a todos vocês que estão ajudando. Quem quiser, entra aí no direct, a gente marca. Pode chamar até a Thalita, que está aí. A Thalita sabe dar jeito em tudo, né, Karina? Fala com a Thalita que ela resolve. Ai, Thalita é uma bênção. E aí vai ser uma bênção. Muito grata. Eu tinha que dizer isso para as meninas. Eu estou muito grata a Deus. A Luísa está pedindo uma palavra, eu vou fazer diferente. Luísa, a Karina vai orar agora para a gente terminar, mas eu vou te convidar, porque tem uma palavra de Deus sim para a sua vida. Eu vou te convidar para você entrar aí no F na palavra, no Fundamentadas da Palavra, e lá tem uma palavra de Deus para a sua vida, direcionado para você. Amém? Karina, pode fazer suas considerações. Muito obrigada. Eu estou muito honrada de ter você e eu quero te pedir que você nos despeça em oração, por favor. Amém. Antes de orar, quero agradecer mais uma vez a todas as irmãs que estão aqui conosco. Fiquei muito feliz que entrou muita gente aqui. Eu não consegui olhar porque não dá para ver, mas muitas pessoas entraram. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida da missionária. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu esposo. Que esse projeto aí seja um marco, seja um divisor de águas. Não sei o que será, mas o Senhor sabe. E será excelente, será cheio do poder, da glória, da unção, da autoridade. E Deus vai enviar recursos em nome de Jesus, porque Ele é assim, Ele surpreende, Ele faz. O que nasce no coração dEle vem para o nosso. Ele move, Ele vai continuar movendo em nome de Jesus. Quero agradecer a cada pessoa que aqui está. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E creio no novo de Deus. Creio que daqui a pouquinho, quando a gente sair desse esmagamento, a gente vai fazer uma live de ação de graças. E vai ser uma benção, em nome de Jesus. E eu vou orar pela vida das irmãs agora. Receba essa oração no teu coração, ore junto comigo, não fique só me ouvindo, mas ore também. Pai, em nome de Jesus, nós queremos bendizer, exaltar o teu nome, Deus. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor é um Deus forte, grande, poderoso, um Deus que não perde batalha, Pai. Obrigada porque o Senhor nos escolheu. Obrigada porque estamos aqui, Jesus, crendo no propósito, crendo na direção, crendo no propósito que trará cura, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a passar pelos processos, nos ajuda a nos render, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, Pai. Vai sondando cada coração e cada mente que está aqui, Jesus. Vai levando, ó Deus, o teu refrigério para cada coração. Vai animando, Deus, se há alguém aqui com o espírito abatido, oprimido, em nome de Jesus, que o Senhor possa levantar, que o Senhor possa animar, Deus. Se chegou alguém aqui triste, sai alegre, em nome de Jesus. Se chegou alguém aqui confuso, ó Deus, em nome de Jesus, opera nessa mente. Espírito Santo vai derramando glória, poder e unção e autoridade. Eu clamo, Jesus, para que sejamos mulheres cheias do poder, cheias da glória, cheias da unção. Deus, em nosso coração não há vaidade. Em nosso coração, ó Deus, não há ego, não há orgulho. Nós
o teu poder, nós queremos, ó Deus, ser movidas pelo Espírito Santo, guiadas pela tua mão forte e poderosa. Espírito Santo, ser com a missionária, com a sua família, com a sua casa, vai dando forças, ó Deus, físicas, vai dando forças espirituais. Deus vai levantando pessoas honestas, fiéis, íntegras, para caminhar ao lado desse casal, dessa família. Vai derramando fogo, poder e autoridade nesse ministério, nesse projeto, Deus, que na igreja deles saia fogo, poder, unção, cura, milagre, transformação. Vai edificando, ó Deus, a fé dos teus filhos, ó Deus, vai socorrendo em todas as suas necessidades. Pai, em nome de Jesus, Deus, vai derramando glória, vai derramando poder, força física, força espiritual, emocional, portas abertas em nome de Jesus, celeiros sendo visitados em nome de Jesus. Deus, envia os teus anjos, ó Deus, à frente desse povo, à frente dessa igreja, à frente desse projeto, ó Deus, vai abrir os celeiros do céu, ó Pai, em nome de Jesus. Envia mulheres, ó Deus, para cooperar, Deus, mulheres para ajudar, mulheres, ó Deus, que serão, Deus, bases sólidas, lavadas, remidas, cheias do fogo, cheias da unção. Abate, Deus, todo coração soberbo que possa tentar, Deus, querer se infiltrar. Está repreendido no nome de Jesus todo sambalate Tobias. Está repreendido em nome de Jesus todo mal, todo ataque espiritual caia por terra. Deus, em nome de Jesus, Deus, abençoe esse projeto, Deus, que nós possamos ouvir o testemunho que o Senhor fez o extraordinário nesse projeto, que essa rifa seja vendida, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, e venha angariar mais do que imaginaram, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, honra a atitude das tuas filhas, das tuas servas, Deus. Em nome de Jesus, da estratégia, da sabedoria. Derrama graça e poder. Que o teu favor esteja sobre a vida de cada mulher que está aqui, Senhor. Que elas saiam daqui cheias do fogo do Espírito. Que elas saiam daqui animadas, avivadas, levantadas, direcionadas, cheias da unção, crendo na palavra, da fome e sede, Deus, na oração e na palavra. Em nome de Jesus, levanta mulheres aqui com fome e sede da tua palavra, da oração. Em nome de Jesus, desperta mulheres aqui na oração. Desperta mulheres aqui, ó Deus, na palavra. Desperta mulheres aqui no jejum. Deus, que elas sejam transformadas, direcionadas pelo Espírito Santo. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ser conosco nesse final de tarde. Nos abençoa, Senhor, nos cobre com teu sangue, nos livra de toda retaliação, nos livra de todo o mal, Pai. No nome poderoso de Jesus nós oramos e nós agradecemos, crendo no poder do Senhor, crendo no milagre do Senhor e crendo no agir do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Receba a sua bênção, a sua vitória, onde você estiver, em nome de Jesus. Karina, foi um prazer. Ó, um beijo para o seu coração. E o Senhor tem realizado muitos desejos que eu tenho. E quem sabe Ele vai realizar o desejo que você, ó, tá aqui em Juiz de Fora para a gente se conhecer pessoalmente, né, Thalita? Vamos marcar um café, vamos sentar à mesa e falar que Jesus é bom. E vai ser uma honra te conhecer pessoalmente. Deus continue abençoando você e sua casa. Amém. Deus abençoe. Amém. Meus queridos, olha só. Domingo a gente faz 3 anos e a gente está aqui. E aí, quem sabe a gente faz uma live para comemorar, para agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom. Então, fique ligadinho aí nos stories e nos acompanhe, que a gente tem muita coisa boa, porque a gente fala de Jesus e Jesus é muito bom. Deus abençoe, a paz do Senhor. Paz.